Da tribuna da Câmara, o deputado André Fernandes relatou a queda de braço com o governo Lula e seus asseclas no parlamento para instalar a CPMI, que vai investigar os atos ocorridos no dia 8 de janeiro. O deputado lembrou que, em um momento inicial, foi dito abertamente que deputados que assinassem a CPMI não teriam a liberação de emendas parlamentares. Em seguida, a velha imprensa anunciou que o governo Lula negocia cargos em troca da retirada de assinaturas. O deputado questionou: por que essa investida? Fernandes apontou que, com todos os esforços até o momento, o governo federal só conseguiu a retirada de 4 assinaturas. E acrescentou: conseguimos adicionar 7 novas assinaturas no nosso pedido de CPMI e mais 2 senadores. O deputado atualizou o número de assinaturas, que permanece muito acima do mínimo necessário para a instalação da CPMI, e questionou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, gritando: Pacheco, o que Vossa Excelência está esperando para convocar uma sessão conjunta específica para ler o requerimento de CPMI? Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos políticos contra conservadores sob o olhar complacente do Senado Federal, que nada faz para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores. Na última legislatura, o senador Rodrigo Pacheco engavetou dezenas de pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores, assim como também não deu andamento a projetos de lei, PECs e requerimentos de CPI que pudessem afetar os superpoderes autoconcedidos a ministros do STF. Nos inquéritos conduzidos pelo ministro, bastam petições apresentadas por parlamentares da extrema esquerda com listas de pessoas a serem perseguidas para que essas pessoas sejam submetidas a medidas cautelares, sem previsão legal e sem prazo de duração, mesmo que as pessoas não tenham foro privilegiado. Matérias, reportagens e relatórios produzidos por pessoas suspeitas e interessadas são aceitas como provas sem questionamento, sem que o Ministério Público seja sequer consultado, muitas vezes nem mesmo para pedidos de prisão. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda de sites e canais conservadores, entre os quais a Folha Política, com apoio e elogios dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Carlos Vel tem alguns minutos. Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares. Me somo, inclusive, aqui à fala do deputado que me antecedeu. É triste tanto tempo saber que ainda não se encontrou uma solução para um problema tão grave que é a milícia, em específico a milícia no Rio de Janeiro. A mesma milícia que a imprensa, de forma notória, vem dizendo que tem ligação com a ministra do governo Lula, do qual tem ligação com pelo menos uns 5 milicianos. É triste. É um problema que merece ser resolvido e é triste saber que hoje existe dentro do governo Lula uma ministra da milícia. Mas, senhor presidente, a minha fala hoje aqui é só para falar sobre as matérias que estão surgindo e sobre as falas que nos preocupam muito aqui dentro deste Congresso, sobre a ação, sobre a investida do governo federal para pressionar, chantagear os parlamentares a retirarem as suas assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Primeiro, foi falado abertamente
que esses novos parlamentares que assinaram a CPMI do 8 de janeiro não teriam as suas emendas parlamentares liberadas, emendas essas no valor de pelo menos 13 milhões de reais. Após isso, veio Globo News, Rede Record e todos os jornais e veículos de imprensa e dizem abertamente: governo federal começa a negociar cargos de segundo e terceiro escalão para que deputados retirem as suas assinaturas. Hoje, pasmem senhores, hoje começou a sair Revista Oeste, Antagonista e todos os outros veículos de imprensa dizendo: o governo Lula já começou a distribuir cargos em troca dos parlamentares que retirarem as suas assinaturas da CPMI do 8 de janeiro. Por que essa investida? Senhores, vocês que estão nos assistindo, saibam, é uma queda de braço muito pesada, muito pesada. Mas até hoje, e eu digo isso com muito orgulho, até hoje o governo conseguiu retirar 4 assinaturas. Protocolamos com 189 deputados federais e 33 senadores. Eles conseguiram retirar 4 assinaturas. Pois bem, senhor presidente e nobres parlamentares, conseguimos adicionar 7 novas assinaturas no nosso pedido de CPMI e mais 2 senadores. Então hoje, atualizando o número, são 192 deputados federais querendo as investigações dos atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro e 35 senadores da República. Pacheco, o que Vossa Excelência está esperando para convocar uma sessão conjunta específica para ler o requerimento da CPMI do 8 de janeiro? O que Vossa Excelência... Obrigado, nobre deputado. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, novamente retorno a essa tribuna dessa Casa do Povo para poder concitar os nossos parlamentares à efetiva responsabilidade que a nossa Constituição exige. Senhores e senhoras deputados, é possível preservar o Estado democrático de direito, violando o próprio Estado de direito? Não posso me calar mais uma vez e chamar a atenção para a evidente violação do Estado de Direito que tem sido emanado do Supremo Tribunal Federal. Concretamente, o que trago aqui para essa Casa do Povo, matéria do Estadão de ontem como exemplo, denúncias do dia 8 de janeiro ignoram condutas individuais, tem textos idênticos e põe garantias em risco. Vou além, senhoras e senhores deputados. O UOL nos traz a entrevista de 6 motoristas de ônibus que tiveram seus veículos apreendidos e abre aspas: só fui fazer um trabalho, diz motorista de ônibus apreendido no dia 8 de janeiro. Na quinta-feira passada, o senhor ministro Alexandre de Moraes pronunciou a seguinte frase no plenário do Supremo: aquele que pratica crime mais leve terá sanção mais leve, aquele que praticou o crime mais grave terá sanção mais grave, e aquele que não praticou, eventualmente o nome constou e não houver provas disso, será imediatamente solto e absolvido. É um absurdo, é um evidente abuso que está acontecendo em nosso país, e parcela considerável da imprensa se cala diante dos abusos cometidos por parcela considerável do Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda temos a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, enquanto nesse exato momento o estado do Rio Grande do Norte passou uma madrugada terrível e tem sido atacado por criminosos contumazes que teimam em violar o Estado de Direito. É preciso ficar claro que essa Casa do Povo deve estar atenta aos abusos cometidos pelo Poder Judiciário. Não tem nenhum receio em dizer
É preciso individualizar, particularizar condutas para só após responsabilizar as pessoas. E isso não tem acontecido. Quem cala consente, quem cala cede aos abusos diariamente cometidos, e isso nós não vamos fazer nessa Casa do Povo. Obrigado, presidente. Peço que o nosso pronunciamento conste a voz do Brasil. Obrigado. O Brasil hoje está dividido, sim. O senhor tem razão. E as pessoas que tomaram o poder, que estão no poder hoje, elas colaboram para esse acirramento ficar cada vez maior. As pessoas que erraram durante esses ataques, esses atentados deploráveis que aconteceram no dia 8 de janeiro, nessa casa e na casa aqui vizinha, na Câmara dos Deputados, elas devem ser punidas, sim, com o rigor da lei. Seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, quem por ação ou por omissão, e aí a CPMI, eu quero dizer que nós não podemos demorar aqui não, hein? O presidente dessa casa tem que ir urgente, porque a sociedade lá fora cobra o senador que anda na rua. Cadê a verdade? Vocês não vão atrás da verdade? Então tem uma CPMI que tem um número de assinaturas de deputados federais e de senadores suficientes para ser aberta imediatamente. É só ter uma sessão, é só o presidente convocar. E nós vamos entender ali a verdade. E sabe por que tem que ser feito Câmara e Senado? Porque as duas casas foram atacadas. Isso é legitimidade, presidente. Legitimidade. Agora, tem deputado denunciando aí que o Palácio do Planalto a gente viu já na imprensa, está coagindo parlamentar, está oferecendo emenda, ou dizendo que não vai pagar as emendas constitucionais. Que é isso? Que é isso? Quem é que tinha discurso anos atrás contra essa questão aí de sabotar a CPI para não investigar? Que queimava ex-presidentes da República que faziam esse jogo sujo de não deixar a verdade vir à tona. Nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Pode contar comigo, senador Magno Malta.